paz do Senhor, professor Thiago Rigonati, voltando com mais uma videoaula do nosso curso de AWS, videoaula de número 3. Dando continuidade, vamos aqui em subrede, onde na videoaula passada abrimos acesso externo à subrede 0 pública e à subrede 1 pública. Então criamos duas instâncias EC2, uma em cada subrede, e já acessamos. Aqui está a instância 0 e essa é a instância 1, cada uma em uma zona de disponibilidade diferente, ou seja, em um data center diferente. Neste vídeo vamos falar de Load Balancer. Load Balancer é um proxy reverso, no caso. As requisições vindas da internet ele vai direcionar dentro da nossa rede, tá? Então, um Load Balancer ele pode escolher para qual máquinas aqui, ó, em qual rede ele quer enviar a requisição vinda da internet. Por isso que é um load balancer, ele vai balancear a carga. Se eu tivesse aqui 10 instâncias, ele poderia balancear. A primeira que chega manda na instância 0, depois a outra na 1, depois na 2, aí quando chegar na 9, volta para 0, assim por diante. Tem várias formas de fazer isso, não quer dizer que seja sempre assim, do 0 até, no caso se for 10, né, até a 9, daí volta para 0. Não, você pode controlar isso da forma que você precisar, né? E o que vamos falar hoje é um Application Load Balancer, porque ele funciona sobre a camada 7 do modelo OSI, que é a camada de aplicação. Existe a camada de transporte, que no caso é a camada 4, e aí tem um outro Load Balancer, que é o clássico, né, que a gente fala. E ele é baseado na parte de TCP e IP, no caso. Ele poderia se basear no IP para fazer aqui o balanceamento, né? Então, vamos supor, tal IP sei lá, começa com números par, ou seja, o primeiro octeto é par, manda para essa. O primeiro octeto é ímpar, manda para essa. Então ele se baseia na parte do IP, mas no nosso caso nós vamos falar de Application Load Balancer, que aí já é na parte de HTTP, tá? No caso, o path ali do URL, ele pode usar para escolher qual máquina ele vai bater, né? Essa requisição vai chegar. Mas isso não importa muito para a gente nesse vídeo, tá? Nesse vídeo nós vamos aprender a usar e nós vamos utilizar um servidorzinho Nginx para exemplificar. Então eu estou aqui nas minhas duas máquinas Amazon Linux e eu vou utilizar o comando sudo yum update -y. Ok, está tudo atualizado, vou fazer o mesmo na outra, sudo yum update. É como se fosse o apt do Debian, né? Beleza, atualizei. Vou fazer o que agora? Vou instalar o Nginx. Sudo yum install Nginx. Nessa aqui e também nesta outra. Sudo yum install. Opa, faltou Nginx. Ok. Eu vou aqui acessar através de um curl o localhost dessa máquina. Então, ó, só instalei o Nginx, eu preciso habilitá-lo, né? Então, sudo systemctl start nginx e enable nginx. Posso ver o status dele com sudo systemctl status nginx, ok, active running. Então vou fazer o mesmo na outra aqui, sudo systemctl start nginx, enable nginx, status nginx, ok.
Então, como eu disse, vamos aqui na instância 0 primeiro, que eu vou utilizar o seguinte comando, curl, e aí localhost. O que ele vai me retornar isso aqui? Olha só, me retornou a página Welcome to Nginx. Então, como eu utilizei apenas o localhost, então já sabemos que o Nginx está rodando na porta padrão HTTP, que é a porta 80, certo? Então, beleza. Vamos nesse aqui também, que é a instância 1, curl. Já tem o curl instalado nessa máquina, se você não tiver na sua, precisa instalar, mas eu acho que isso aqui vem instalado nas mais básicas distribuições de Linux. E eu vou utilizar aqui o localhost. No caso, dessa vez eu vou colocar a porta explícita. Então, só para você saber que a porta 80 é a porta padrão HTTP, né? Se você não colocar, essa é uma requisição HTTP, então ele sabe que é para bater aqui no Nginx. E aqui está, Welcome to Nginx. Eu vou editar essa página agora, tá? Eu vou editar... na verdade, eu vou fazer o processo de instalação aqui do serviço, o Load Balancer. Depois a gente edita. Então, ó, vá até EC2, porque ele é um serviço de EC2, tá? O Load Balancer. Lá embaixo tem aqui, ó, Load Balancers. Ou você pode procurar aqui Load Balancers. E aí, ó, balanceadores de carga, tá traduzido aqui já. Mas é esse mesmo, tá? Para a gente criar um Load Balancer, a gente vai ter que criar um grupo de destino. Ou seja, nós vamos ter que falar qual que é o Target Group. A gente fala Target Group em inglês, mas aqui está tudo traduzido, então posso falar alguns nomes que talvez você nunca tenha ouvido, né, em português, mas é para você saber do que é que a gente chama mais isso, né? Target Group, Load Balancer, Security Group já não está traduzido, tá vendo? Então, vá se acostumando aí. Aqui na AWS tem coisa que está traduzida. A maioria está, né, traduzida, mas tem coisa que ainda não, tem tradução errada, etc. Mas beleza, vamos ao que interessa. Então, como eu disse, precisamos criar um Target Group. Eu posso vir e criar ele antes, ou eu posso seguir o fluxo aqui do Load Balancer, que ele vai chegar numa área lá de criar o Target Group, tá? Então vamos aqui, ó, Load Balancer, criar Load Balancer. Aí, como eu disse, tem esse ALB, que é o Application Load Balancer, e tem outros, né? Nosso é esse aqui que a gente quer usar. Ele, ó, ele trabalha com HTTP e HTTPS, né? Vou colocar o nome de Load Balancer -0. Aqui, deixar só IPv4. Voltado para a internet, porque a gente vai fazer o teste com acesso externo. Aqui, vamos escolher a VPC, eu só tenho uma, já escolhi. E aqui, ó, a zona de disponibilidade. Eu tenho instância nessas duas zonas, então ele já me deu aqui para escolher essa e essa. Então eu escolho, ó, podemos ver que a subrede 0 nessa zona aqui e a 1 nessa zona aqui, tá certinho? E aí, ó, preciso escolher também um grupo de segurança. Vou escolher esse mesmo que eu escolhi para as duas instâncias lá, tá? E aqui é a parte onde a gente precisa criar um target group. Olha só, não tem nenhum aqui, eu não posso continuar sem um target group, tá? Então posso clicar aqui, ó. Ele vai me levar para uma outra guia, onde eu vou escolher é o que eu quero nesse target group: instância, funções lambda, é instância, beleza, deixa aqui instância, nesse caso, e vou dar um nome aqui, então, target group 0, vou até deixar tudo junto, -0. E aqui, ó, qual que é a porta que a gente vai querer acessar através desse load balancer? Nesse caso é a porta 80, mas em produção você ia utilizar HTTPS, né? No caso, se fosse serviço HTTP, né?
Não se usa HTTP sem SSL. Mas beleza, aqui é só para teste, então HTTP, ó, porta 80. O Nginx já está funcionando na porta 80 lá, então vai facilitar ainda mais para nós. E aqui a VPC já está selecionada, eu posso escolher HTTP1, HTTP2. Vou deixar HTTP1 nesse caso, tá? E aqui ele vai fazer uma verificação de integridade. Ou seja, o load balancer ele precisa a todo tempo estar verificando se as minhas instâncias que estão selecionadas para receber requisições balanceadas, se elas estão de fato com saúde, a gente fala, né? Se elas têm saúde. Então ele vai fazer um health check. Se uma cair, aí ele só vai, no caso a gente tem duas, se uma cair por algum motivo, crashou, sei lá, aconteceu alguma coisa no data center, ele só vai mandar para que está com saúde, né? Então, aí eu tenho, por exemplo, 4. Se uma cai, ele envia para as outras 3. E aí ele sabe sempre o que tem no nosso target group e o que pode receber requisição. Então ele faz o balanceamento, mas ele é esperto para saber que se uma instância cair, ele não vai mandar essa requisição para ela, tá? E aqui mais configurações. Eu não vou mexer aqui. Código de sucesso 200, então quando ele verificar lá, a resposta 200 é bem sucedido, tá vendo? Mas isso aqui também a gente pode passar rapidamente. Tem tags aqui que eu não vou entrar também. Próximo. E estão aqui nossas duas instâncias em execução. Instância 0 e instância 1. Ambas com o Nginx instalado, tá? E eu preciso clicar aqui. Incluir como pendente abaixo. Tá meio estranho isso aqui, mas deu para entender, né? Eu selecionei e vou incluir as duas. Incluir as duas, ou seja, essas duas estão no meu target group agora. E eu vou de fato criar o target group. Pronto. 0 não íntegro. Então, aquilo que eu disse, ele está a todo momento verificando se as instâncias estão com saúde. Quando alguma cair por algum motivo, se cair, né? É difícil acontecer isso, mas ou se acontecer isso, ele vai colocar aqui uma não íntegra. No caso ainda ele não está mostrando nada, né? Porque ele não fez ainda a primeira verificação, eu acho. Então beleza, deixa assim por enquanto. O que importa é que nós já temos nosso target group. Então eu posso voltar aqui, ó, recarregar e escolher o target group 0. Ok, aqui está tudo certo, é HTTP porta 80 mesmo. E de fato eu vou criar load balancer. Olha que fácil, pessoal. Criei o load balancer. Beleza? Vamos ver aqui se mudou alguma coisa. Ainda não. Mas ok. E aí, olha o que eu tenho aqui. Nome do DNS. Quer dizer que esse endereço é o endereço do load balancer. É o DNS do load balancer. Então, quando eu acessar isso aqui, ele vai mandar minha requisição para uma ou outra. No caso a gente só tem duas, né? Mas geralmente se usa muito mais do que isso. Para um serviço, né? No caso, para uma API, por exemplo, usa-se vários containers, né? Mas aqui no caso nós temos duas instâncias com Nginx. E aí eu vou utilizar isso aqui então. Bora pegar aqui de novo. Nome do DNS, copiei e não fez nada. Aconteceu nada. Por quê? Porque nós precisamos, olha só, veja comigo aqui, ó. Podemos ver que ele não está conseguindo acessar isso, senão o status de integridade estaria verdinho aqui e teria duas íntegras, né? Por que ele não está conseguindo? Porque nós precisamos liberar o acesso à porta 80. Então você lembra que
eu utilizei o mesmo grupo de segurança das instâncias e nele eu só tenho a porta. Ó, eu posso escolher outros grupos, né? Eu não tenho outro grupo com a porta 80 aberta, né? Então eu vou fazer o que? Vou até esse grupo e vou liberar a porta 80 que ele precisa usar, porque ele no momento só tem a 22. Editar regras de entrada. E isso vai fazer eu liberar a porta 80 tanto das minhas instâncias EC2 como do load balancer. Então, ó, adicionar regra. A porta 80 já tem aqui pré-definido, porque ele é padrão do HTTP, né? Para todos os IPs. Então aqui está qualquer escrito, tá? Então qualquer IP vai ter acesso à porta 80 no grupo de segurança SSH Access. E nesse grupo estão as minhas duas instâncias e também o load balance. Vamos ver se acessa agora. Olha só, acessou. E ele já está fazendo o balanceamento de carga. Você não está podendo ver porque as duas páginas são idênticas, né? Vamos voltar aqui no nosso target group e vamos atualizar. Olha só, unhealthy, por quê? Porque ele ainda precisa de um tempo para poder, de fato, receber a resposta de que está íntegro, tá? Então você já viu que está íntegro porque eu já consegui acessar aqui, né? Então isso aqui realmente não reflete o estado original, o estado real das minhas máquinas, mas espera um pouco que daqui a pouco ele vai colocar íntegra as duas, tá? Enquanto isso, nós vamos aqui no nosso CMD, nas duas instâncias, vou dar um clear aqui nas duas. Clear e clear. E agora eu vou editar essas duas páginas aqui, ó. A da instância 0 e a da instância 1 também, ok? Então aonde que fica essa página aqui? Vamos até lá. Ok, vou na instância 0 primeiro aqui. cd barra usr barra share. Deixa eu ver se é aqui. Nginx está aqui. Tá. cd nginx. cd html. E ali está. index.html. Essa é a página que estamos vendo aqui, tá? E eu vou editar esse arquivo, pode ser com o editor nano. Então, sudo nano index.html. Eu vou só colocar aqui, depois do welcome, instância 0. Para a gente saber, tá? E Ctrl O, salvo, Enter, Ctrl X, saiu. Vou na outra, não precisava, mas eu vou fazer isso, tá? Então, cd barra usr barra share nginx html e aí nano index.html. Opa, deixa eu voltar, porque tem que colocar um sudo aqui, senão eu não consigo editar. Aí sim, instância traço 1, Ctrl O, Enter, salvou, Ctrl X, saiu. E aí, ó, vamos ver. Ainda não vai. Ah, já fez. E ainda ficou errado aqui porque eu coloquei acentuação, mas deixa eu resolver isso então logo. E tirar o acento circunflexo daqui do A. Salvar. E fazer o mesmo aqui no instância 0. Ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, cada requisição que eu faço aqui, ele está balanceando, ou seja, está enviando para uma instância ou outra nesse target group. Olha só aquilo que eu disse. 2 íntegro. Então ele já conseguiu fazer o health check
e viu que as duas estão com saúde, saudáveis, né? Então ele está balanceando entre essas duas. Então esse é o Load Balancer, pessoal. De uma forma bem simples, nós criamos aqui um Target Group, né? Que é o grupo de destino, com as duas instâncias EC2. E o Load Balancer está balanceando aqui no nosso servidor Nginx, um em cada máquina, tá? Até a próxima videoaula.